Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Hoje nós vamos conversar sobre as providências preliminares e saneamento do processo. Bem, primeiro, inicialmente, nós vamos contextualizar na, na dimensão do processo civil onde se localizam as providências preliminares e o saneamento. Bem, relembrando as aulas anteriores, nós temos a petição inicial, que inaugura a fase postulatória. Nós temos o despacho do juiz, que determina a citação ou uma correção, mas aqui nós vamos trabalhar com a citação. Nós temos em seguida a audiência de mediação, conciliação, que se vai buscar autocomposição entre as partes. E por fim, nós temos a defesa, que encerra essa fase postulatória inicial. Então, quando a gente fala em providências preliminares e saneamento do processo, nós estamos falando numa fase posterior à defesa, tá? É uma fase em que se vai arrumar, se vai preparar o processo para o seu desfecho, para a sentença, às vezes colheita de provas depois decisão, e às vezes já vai direto para a sentença no caso de julgamento antecipado, que nós veremos na próxima aula. Tá? Então, como é que nós vamos tratar? Terminou o prazo para a defesa, o juiz pode: ouvir o autor em 15 dias, que seria o prazo para réplica, ou, aqui embaixo, determinar ao autor que especifique as provas, caso não as tenha indicado. Vamos ver a primeira hipótese. Ouvir o autor em 15 dias, réplica. Ele vai sempre ouvir o autor toda vez que terminar o prazo de defesa? Não. Tá? Quais são as hipóteses em que ele vai ouvir o autor? Caso o réu alegue fato novo, ou seja, um fato que não está na petição inicial, fato novo que ele trouxe na defesa, seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que é um fato impeditivo? É aquele fato que obsta, que impede, como o próprio nome diz, o surgimento do direito do autor. Exemplo, prescrição do crédito. Tá? Você está alegando que é credor de uma dívida, essa dívida está prescrita. Então, é um fato que impede o exercício desse direito. Um fato novo modificativo. O que seria isso? É um fato que altera a situação do autor. O exemplo clássico é na dívida de alimentos. Ele paga um determinado valor de pensão, perdeu o emprego, ganhou na loteria, houve um fato modificativo da situação dele. Tá? Então, o fato modificativo seria que altera a relação obrigacional entre as partes, um fato novo, que não consta nos autos. E, por fim, o extintivo seria aquele que extingue, como o próprio nome diz, o direito do autor, que acaba com o direito do autor. Exemplo, uma cobrança à prova da quitação. Então, quando o juiz vai ouvir o autor, quando o réu, na defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E também vai ouvir numa outra hipótese, em que ele alegar preliminares. Tá? As preliminares, pessoal, só lembrando, são defesas processuais que antecedem ao exame do mérito da demanda. Tá? Elas podem ser de duas ordens: as preliminares peremptórias, quando o seu acolhimento acaba o processo, por exemplo, perempção, alegação de perempção, alegação de coisa julgada, e defesas preliminares dilatórias, elas simplesmente dilatam, atrasam o processo, exemplo, capacidade das partes, falta de caução, é, falta de gratuidade, valor da causa, elas são saneadas, o juiz vai corrigir essas falhas processuais e o processo volta a correr, corrigidos esses vícios pelo juiz, ok, pessoal? E a outra hipótese, após o término para a defesa, o juiz pode determinar ao autor que especifique as provas, caso ainda não as tenha indicado. Tá? Exemplo clássico disso seria o caso de revelia, tá? Quando ela não produz os efeitos da confissão ficta, seja porque há pluralidade de réus e um deles contestou,
porque envolve direitos indisponíveis, direitos não sujeitos à transação, à composição ou à renúncia. A petição inicial com uma documentação incompleta, tá? Ou alegações inverossímeis que constem na petição inicial. Agora vamos ver como o Código tratou desta matéria. Aqui nós temos o artigo 347 até o 349 nessa lâmina, mas o CPC trata das providências preliminares e do saneamento no capítulo 9, que vai do artigo 347 ao 353. Vamos ler aqui o 347. Fim do prazo para contestação, ou seja, terminou o prazo para a defesa, encerrou a fase postulatória inicial, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Então vamos lá, seção 1. Da não incidência dos efeitos da revelia. Qual o efeito da revelia? Confissão contra a matéria de fato, não de direito, matéria de fato. Tá? 348. Se o réu não contestar a ação, ou seja, se for revel, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos da revelia previsto no artigo 344, e que efeito é esse? Confissão quanto aos fatos. Ou seja, o juiz verifica que não ocorreu a confissão quanto aos fatos. Seja porque a pluralidade de réus e um deles contestou, como eu já disse antes, os direitos são indisponíveis, a petição inicial ela é incompleta ou não traz documentos essenciais ao deslinde do caso. Por exemplo, eu peço posse num concurso alegando que eu fui aprovado, a Fazenda Pública não contesta, mas eu não trago nenhum documento que comprove isso, tá? E, por fim, alegações inverossímeis, que eu fiz um contrato de adquirir um terreno na Lua, por exemplo, tá? O juiz ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Tá? Então, o juiz vai mandar o réu, o autor, especificar as provas, como ele pretende demonstrar o direito, mesmo havendo revelia. O 349 já diz o seguinte: ao réu revel será lícita a produção de provas, ou seja, ele é revel, não contestou, não apresentou defesa, por qualquer motivo, perdeu o prazo, é lícito ele produzir provas contrapostas às alegações do autor, para demonstrar que o autor não tem direito, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis desta produção. Ele pode requerer perícia, requerer exibição de documento, ou seja, o réu revel ele não vai poder apresentar a contestação, a defesa formal, mas poderá apresentar provas que enfraqueçam o direito do autor. Lógico, numa posição muito mais desfavorável, porque perde a argumentação consistente da defesa, mas pode apresentar, requerer a produção de provas. O 350 já trata do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ele diz o seguinte: se o réu, na sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, o autor, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Fato impeditivo, relembrando, impede o surgimento do direito. Exemplo clássico, prescrição ou decadência. Fato modificativo, são fatos que alteram o direito do autor, envolvendo, por exemplo, capacidade financeira para o devedor de alimentos. E, por fim, fato extintivo é que extingue o direito do autor, exemplo clássico, quitação de uma dívida, uma ação de cobrança de dívida. Tá? Então, nesses casos, o juiz vai ouvir o autor e dar a ele o prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. O 351 diz o seguinte: se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, são as preliminares, o juiz determinará o oitival do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de provas. Eu alego perempção, coisa julgada, então permite-se que o autor seja ouvido e se manifeste. Nós temos uma regra muito clara no CPC, é o artigo 10,
é uma ideia do princípio da vedação à decisão surpresa. Sempre haverá uma oportunidade de contraditório, de audição da outra parte, sempre que houver um fato que possa alterar a percepção do seu direito. Tá? 352. Verificando o juiz a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis. Veja, nós temos relembrando, as preliminares peremptórias, que quando acolhidas extinguem o processo, exemplo, coisa julgada, perempção, e nós temos as preliminares dilatórias, são aquelas que atrasam a tramitação do processo. E aqui ele trata disso, 352, verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, ou seja, passíveis de correção, o juiz determinará a sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. E, por fim, nós temos o 353, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observado o que dispõe o artigo 10. Esse será o objeto da nossa próxima aula, que será o julgamento conforme o estado do processo, tá? Aí esse julgamento ele pode ocorrer extinção do processo com ou sem julgamento do mérito, como nós veremos na próxima aula. Muito obrigado.